que se agigantou durante o programa. Mas, doutor Antônio César, o prefeito de Lagarto, Valmir Monteiro, disse ontem exatamente o que o senhor vai ouvir agora aqui no programa. Coloque no ar. Pediu audiência semana passada para conversar com ele, para mostrar a questão do matadouro. E mais citar algumas questões que eu entendo, e aí eu entendo que o Ministério Público está errado, que o Ministério Público está ligando para o meu secretário, desafiando ele, intimidando ele, dizendo que vai mandar prender, dizendo isso. E eu acho isso uma falta de respeito. Então eu fui para lá para conversar com ele e pedi a ele, eu digo, doutor, não faça isso por telefone. Se o senhor quer questionar algumas questões, vá lá, chame. O outro dia o Noel queria sair, eu não fiz mal nenhum a Noel, secretário de obra. Por quê? Porque o promotor estava ligando para ele, dizendo que ia botar ele na cadeia. E ele disse que antes de ser preso ia sair. Em algum momento, doutor Antônio César, que é promotor de justiça em Lagarto, o senhor telefonou para o secretário de obras da Prefeitura de Lagarto, conhecido como Noel da Laranja, com intimidações, desafios e ameaçando prendê-lo? Fique à vontade. Gilmar, em primeiro lugar, vamos esclarecer essa visita que o prefeito Valmir Monteiro fez ao meu gabinete, juntamente com o doutor Bruno, que é procurador-geral do município e efetivamente um advogado, um cidadão de integridade e de caráter. Primeiro que ele não foi em nenhum momento me procurar para falar sobre qualquer coisa sobre secretário algum. Ele foi tratar sobre o matadouro, pedindo que eu tivesse um pouco mais de paciência sobre a questão do matadouro, sobre a questão da feira que estava sendo colocada em via pública, e eu disse a ele claramente que não se tratava de uma questão que tivesse afeto à minha curadoria. Né? Primeira questão. Então ele falta com a verdade, primeiro desse ponto, e aliás, doutor Bruno, que é um homem de caráter, estava presente a toda a conversa e poderá dizer no momento em que eu interpelar e representar o prefeito Valmir Monteiro criminalmente pela imputação do crime de calúnia à minha pessoa. Segundo, Noel é uma pessoa que eu quero muito bem, uma pessoa que eu me dou bem, inclusive de jogar futebol e etc. Em momento algum eu liguei para Noel para intimidá-lo, porque Noel tem a liberdade de ficar a qualquer momento ir no meu gabinete, e aliás, não só para Noel, como qualquer cidadão, as portas estão abertas. Já adverti a Noel, aconselhei a Noel, que ele não assinasse, não subscrevesse nada que fosse da pasta dele relativa a obras de Valmir Monteiro, porque todas elas estão eivadas de imoralidade, irregularidade e ilegalidade, e isso estará demonstrado nas várias ações de improbidade que eu entrarei contra ele. As criminais eu não posso entrar porque são de competência da Procuradoria-Geral de Justiça, mas efetivamente as de improbidade, logo ele estará respondendo a todas elas. O que eu disse a Noel é um cidadão de bem, entendeu? Um pobre coitado no sentido, assim, digamos, de uma pessoa inocente na sua ação, que está atrelada a uma administração que não se condiz de acordo com a lei e com os princípios que regem a administração pública. E eu adverti a ele, na presença inclusive do presidente da Crespu, o senhor Padre Henrique Noel, tenha cuidado. Por exemplo, Noel, você chancelou uma obra que teve um dia desse relativo à Travessa da Paz, que a obra foi recebida, estava toda perfeita, a obra tem irregularidades, tanto que o doutor Bruno está para entrar com ação contra a empresa que fez a obra e fez a obra de maneira irregular. E Noel, coitado, de forma atabalhoada, subscreveu atestando que essa obra estava perfeita quando a obra dá prejuízo à Prefeitura Municipal, e o caminho que se encontrou para que Noel não terminasse respondendo por improbidade foi anular o documento, isso eu tenho documentado, anular o documento, onde Noel então pediu que fosse instaurado um procedimento, e o senhor Gleidson, que trabalha na Prefeitura, instaurou um procedimento para apurar efetivamente as irregularidades da obra e acionar judicialmente o representante da empresa. A mesma coisa disse a ele em relação ao mercado do Ginipapo, que o prefeito também executou todas as obras sem licitação, sem nada, e isso também está sendo objeto de investigação por parte do Ministério Público. Já pedi toda a documentação de nota fiscal, de saco de cimento, ao que você imaginar que seja possível se encontrar numa obra. E disse ao prefeito, na frente do doutor Bruno, dos prefeitos,
O senhor não poderia fazer essa obra sem licitação. Ah, doutor, mas eu ia gastar 120 mil, só gastei 45. Falei, prefeito, não é assim. Isso não é privado, isso é uma coisa pública. Se não cabe concorrência de tal forma, cabe tomada de preço, cabe assim, o senhor tem que ter orçamento daqui, li a lei, inclusive, na frente do doutor Bruno, e ele contestando, mas aí então o senhor quer que eu gastasse mais? Prefeito, eu não quero nada. Eu estou lendo uma lei de licitações para o senhor. Se ela é boa, se é ruim, a questão não é minha. Eu estou dizendo ao senhor, eu não vou ficar dando aula de direito administrativo. O senhor faz o que o senhor quiser e eu adoto as providências que sejam cabíveis do Ministério Público adotar. Único e exclusivamente, jamais liguei para Noel para ameaçar, que eu gosto muito de Noel, nem teria nenhuma razão. Inclusive, brinco sempre com Noel, na frente das pessoas. Noel, vou terminar lhe prendendo, viu? Brincando com Noel. Jamais liguei para Noel para ameaçar Noel. Então, ele falta com a verdade e, efetivamente, Gilmar, o lugar de decidir essas questões, onde é na justiça, onde os homens civilizados respondem. Eu não vou polemizar isso, eu vou entrar com uma interpelação judicial contra ele e vou encaminhar a cópia da gravação que eu já tenho desde ontem à Procuradoria-Geral de Justiça, para que adote as providências e para, se assim entender o Procurador-Geral de Justiça, processá-lo criminalmente. Simples assim. Olha, estou conversando com o doutor Antônio César, promotor de justiça lá de Lagarto. São 6h11 da manhã, 6h11 da manhã. O senhor disse aqui há poucos instantes que disse a Noel, secretário de obras da Prefeitura de Lagarto, que não assinasse nenhuma das obras encaminhadas pelo próprio prefeito Valmir Monteiro, porque todas elas estão eivadas de quê? Repetindo, por favor. Eivada de imoralidade, irregularidade e ilegalidade, Valmir. Todas elas estão sendo apuradas, inclusive através de inquérito civil pertinente, inclusive a do Matadouro, onde está sendo praticado crime ambiental, improbidade administrativa e crime de peculato, que está sendo investigado. Nós não podemos adiantar sobre as investigações, sobre a qual, inclusive, eu estou decretando o sigilo das investigações para que não se atrapalhe as investigações, e ele seria, sim, capaz de fazer isso. Ou seja, em relação à saúde do Matadouro, também ele é investigado por peculato. Com certeza, não, é aquela coisa, né, Valmir? A parte criminal não cabe a mim. Né? Isso. Não cabe a mim. A minha parte cabe de improbidade e depois encaminhar o arsenal de documentos relativos ao Matadouro à Procuradoria-Geral de Justiça. O senhor vai interpelar o prefeito Valmir semana que vem? Com certeza. Não tenho nem dúvida. E vou encaminhar a cópia da gravação dele à Procuradoria-Geral de Justiça para adotar as providências legais. Entendido. Olha, para quem está ligando o rádio agora da Mix FM, são 6h12 da manhã. Estou com o doutor Antônio César, que é promotor de justiça de Lagarto. Eu vou repetir o que disse o prefeito Valmir Monteiro, Valmir da Marineira, prefeito de Lagarto, sobre o promotor de justiça Antônio César. Coloque no ar. Pedi uma audiência semana passada para conversar com ele, para mostrar a questão do Matadouro. E mais citar algumas questões que eu entendo, e aí eu entendo que o Ministério Público está errado, que o Ministério Público está ligando para o meu secretário, desafiando ele, intimidando ele, dizendo que vai mandar prender, dizendo isso. E eu acho isso uma falta de respeito. Então eu fui para lá para conversar com ele e pedi a ele, eu digo, doutor, não faça isso por telefone. Se o senhor quer questionar algumas questões, vá lá, chame. O outro dia o Noel queria sair, eu não fiz mal nenhum a Noel, secretário de obra. Por quê? Porque o promotor estava ligando para ele, dizendo que ia botar ele na cadeia. E ele disse antes de ser preso ia sair. O senhor tem conhecimento se Noel continua comandando a secretaria? Tenho. Noel, inclusive, quis sair no final do ano realmente. Inclusive, conversou comigo que estaria saindo. E eu, claramente, numa conversa com o meu amigo Noel, você não precisa sair. Você precisa ter cuidado naquilo que você vai assinar. Porque aquilo, normalmente, que vem do Valmir Monteiro, eu volto a repetir, tá e vai de nulidade, de irregularidade, de ilegalidade e de imoralidade em todas essas obras que eu acabei de citar. E não só são essas, não,
Gilmar, são várias outras, como teve a das creches, que foram construídas, isso na gestão passada dele, em cima de uma área de minantes, e a creche, essa é uma questão federal onde ele está respondendo. Todas elas são as que eu estou apontando, eivada de imoralidade e irregularidade. E é por isso que o Ministério Público está tomando as providências e vai entrar com as várias ações de improbidade. Só estou esperando que ele me entregue a documentação que foi requisitada, entendeu? A do mercado, por exemplo, lá do Genipapo, eu estou aguardando todas as notas fiscais, com indicação de quem trabalhou, quanto recebeu, a quem comprou, de onde veio o cimento, tudo aquilo especificado, tudo direitinho. E Noel, aí é uma opção dele, terminou até ficando, e eu estranhei, porque assim que nós retornamos do recesso, eu soube que ele tinha ficado, eu digo, Noel ficou, disse que ia sair de qualquer maneira, tal, e disse, não, ele resolveu ficar, ele tem pretensões políticas, resolveu ficar tal. Isso é uma questão de Noel, não me interessa, eu gosto muito de Noel, mas em nenhum momento ameacei Noel, nem iria ameaçar, porque eu não tenho por que ameaçar. Primeiro porque alguma irregularidade que houvesse por parte, por exemplo, de Noel, em atestar uma obra, coitado, de maneira desavisada, que essa obra não estaria efetivamente concluída, que crime eu poderia buscar que pudesse permitir Noel ser preso? Nada disso, não existiu isso, Gilmar. Eu brinco tranquilamente com Noel. Um dia desses tivemos uma reunião lá, grande no auditório, e no momento que todos foram sentando, as pessoas estavam representando cada uma entidade, Noel terminou sentando, inclusive, onde senta o banco do réu do Tribunal do Júri. Eu brinquei com ele, na frente de todo mundo. Noel, escolheu logo aí a cadeira do réu para sentar, ele deu um pulo da cadeira e todo mundo deu risada. Quer dizer, uma coisa de brincadeira que eu conheço o Noel há muito tempo, não é de agora. Então ele faltar com a verdade, querer aparecer perante a Câmara de Vereadores, para dizer... E outra coisa, ele nunca veio me questionar isso, até porque eu não daria ousadia ao prefeito, Valmir Monteiro, de vir me questionar sobre qualquer atitude minha. Não pessoalmente. Se ele tiver que questionar qualquer atitude minha, ele questione judicialmente, que é como eu questionarei a ele. Como homem, tete a tete, eu não vou permitir, nem ele, nem nenhum. Essa é muito simples a questão, sabe, Gilmar? Eu não permitiria nem que ele continuasse, porque certamente eu o colocaria para fora do meu gabinete. Isso é simples assim. E outra, quem gostar da minha atitude, goste. Quem achar que é errada, adote as atitudes que entender que deve adotar. É a minha forma de proceder, eu não iria permitir ele vir conversar comigo como autoridade constituída sobre questões de direito, nós discutiremos. Sobre questões pessoais, eu dar ousadia a Valmir Monteiro para o outro entrar em meu gabinete para me dizer isso ou aquilo, mas não vai acontecer isso nunca, Gilmar. Nunca. Doutor Antônio César Leite de Carvalho, da Promotoria de Justiça de Lagarto. Quando o senhor diz que as obras da administração municipal de Lagarto, cujo prefeito é Valmir Monteiro, estão eivadas, ou seja, cheias de imoralidade, irregularidades e ilegalidades, o senhor está se referindo a parte das obras ou a todas elas? Não, estou me referindo a essas que eu citei. Quais? Repetindo, por favor. Repetindo, então. Matadouro... O mercado do Genipapo tem irregularidades feitas sem licitação, tá certo? A do Matadouro também entregue a uma pessoa ligada a ele, que, segundo comenta-se, é uma das pessoas que ajuda nas campanhas eleitorais dele, que é o Nidinho da Brasília, o comentário, isso é fato notório, em Lagarto, onde ele entregou um matadouro a que esse cidadão faturasse em média de 60 mil a 80 mil reais por mês, sem recolhimento de imposto, sem nada. Isso está provado, Gilmar, isso está tudo em documento, é porque eu estou dizendo a você, eu não vou adiantar nada sobre essa investigação, entendeu? Quer dizer, essa parte do matadouro de ter entregue, então, a administração a um amigo dele, que já colaborou com suas campanhas eleitorais, já está aprovada? Tranquilamente. Isso não tem nem dúvida, Gilmar. Isso não tem nem dúvida. E outra coisa, viu, Gilmar? Como eu disse na minha entrevista na TV Atalaia, sendo utilizado, inclusive, eu já pedi a relação ao secretário de Finanças, que eu já ouvi, o senhor Anderson, já pedi a relação dos servidores que são vinculados à prefeitura, não sei se concursados ou não, ou se comissionados, que estavam prestando serviço no matadouro, quando quem explora o matadouro é o senhor Eronildes, Nidinho da Brasília, onde abate, segundo ele, 1.200 bois mês. Eu já entrei, já oficiei a doutora Salete Desenho, não fiz ainda, já fiz o contato com ela formal, estou encaminhando o ofício para que ela me forneça, durante a gestão de Valmir,
o número de bois abatidos durante todos os meses, para que a gente possa checar a veracidade da informação dele, porque a informação que eu tenho é que Lagarto abateria no mínimo 2.000 bois por mês, sendo que a faixa de 230 a 280 vem do Matadouro de Riachão, a partir de um convênio firmado entre a Prefeitura de Lagarto e a Prefeitura de Riachão para que Lagarto abatesse o gado de Riachão. Então, já vou essa semana notificar esse pedido precatória para ouvir a prefeita de Riachão e o restante do gado, digamos, se Riachão está abatendo 200 e o senhor Eronildes me informou que abate durante um mês o equivalente a 1.200, 1.000 bois está sendo abatido de Lagarto, o que significa um faturamento da ordem de R$50 mil, porque o custo é de R$50 por boi. Agora aí nós vamos levantar ainda o que ele fatura com graxaria e tudo. E nem água o Matadouro tem. É uma série de irregularidades, Gilmar. E isso eu vou apurar o porquê. Você sabe muito bem, Gilmar, que é um serviço público e que nem Valmir, nem nenhum prefeito pode ceder por amizade, por escolha, a utilização de um matadouro, ainda mais faltando com dever de ofício da prefeitura de fiscalizar de maneira correta um matadouro que está totalmente irregular e abatendo de forma irregular e ferindo normas ambientais e normas técnicas. Com essa empreitada, os que a administração do Matadouro, o Neguinho de Brasília e Brasília um outro povoado lá de Lagarto, ganharia quanto por mês? Bom, segundo as informações que eu tenho, ele disse que abateu, no depoimento dele, ele já foi ouvido, abatia 1.200 bois. Que desses bois iria na faixa de 230, 250 de Riachão. Então você vai abater 1.200, daria 950 a 1.000 bois, que daria numa faixa de 45 a 50 mil reais só com o abate. Por mês. Não está sendo recolhido. Este valor teria que ser recolhido para a prefeitura. Eu já pedi todos os documentos, número de conta onde esses valores pudessem ter sido depositados. E eu tenho certeza que eles não os têm. Quer dizer, 45 a 50 mil por mês. Pelo menos. Isso na informação dele, Gilmar. Isso eu estou checando através das investigações. Porque a história que rola em Lagarto é que o faturamento seria de 50 mil por semana. Mas eu acho exagerado e é por isso que estou aprofundando bem mais essas investigações. Vai e volta, a gente ouve de políticos em Lagarto, dos dois lados, né, Sarabandá e Boli-Boli, eu já ouvi isso, de que setores do Ministério Público estariam perseguindo, um promotor perseguindo determinado setor da política de Lagarto, o outro promotor perseguindo o outro lado, enfim, o senhor já ouviu isso em algum lugar? Ô Valmir. Gilmar. Gilmar, desculpa. Gilmar, me diga uma coisa. Se você entra com uma ação na justiça e você é reconhecido a pretensão deduzida por você na justiça, é perseguição ou é fato? E é prova? Se for prova, diga. Eu tenho um número incontável, hoje eu não consigo contar o número de ações de improbidade que eu tenho contra Valmir Monteiro, contra Saramandaia, contra Boli-Boli, contra outros políticos, todos eles de Lagarto, e 99% das ações eles foram condenados. É perseguição ou é demonstração de eficiência do Ministério Público de produção de prova? Porque quem julga não sou eu, Gilmar, quem julga é a justiça, quem julga são os juízes, quem julga, e outra, criminal e cível, viu, Gilmar? Não é só cível não, porque normalmente quando o inquérito civil tem início na minha curadoria, por força de determinação de portaria da PGJ, eu fico responsável também pelas ações penais que decorrem dessa investigação no campo civil. Então, em 99%, pelo menos dela, todas as ações penais que eu promovi contra todos eles foram recepcionadas. Todas as denúncias que eu fiz de bandas naquela época contra Valmir Monteiro, que ainda não tinham sido recebidas pelo juiz, foram recebidas pelo tribunal. Aqui já haviam sido recebidas pelo juiz quando ele se transformou, quando ele passou a ser deputado, foram chanceladas pelo tribunal. Então, eu não entendo essa questão de perseguição. Agora, Gilmar, eu acho que eu tenho uma história de 27 anos como promotor de justiça.
Para mim, não escapa político A, P, C, D, E ou até o final do alfabeto. Se chegar em minha mão indicação de irregularidade, eu vou apurar. Se houver prova, eu vou entrar com as ações. Se não houver prova, eu vou requerer o arquivamento. É o que determina a lei e é isso que está sendo feito e continuará sendo feito até o dia que eu me aposentar. Já tenho tempo, já estou querendo até ir para casa, sabe, Gilmar? Mas antes disso, o que tiver de irregularidade na comarca de Lagarto, seja contra Bole, Saramandaia, sei lá o nome desses grupos todos aí, para mim também não interessa, todos eles vão responder. Isso é tranquilo e simples assim. Mais uma vez eu lhe digo. Quer dizer, o senhor pode já pedir a aposentadoria, já tem tempo para isso, e aí o que daria sossego a Valmir? eu não sei se vai... Gilmar, eu digo sempre o seguinte, eu não saio pela rua, quem tem denúncia para fazer contra A, B ou C, as denúncias chegam ao meu gabinete, e chegando ao meu gabinete, eu sou obrigado a apurar, concorda comigo? Se eu não fizer, eu cometo improbidade administrativa e posso estar praticando o crime de prevaricação. Não é verdade? Exatamente. Eu tenho que apurar. É simples assim. Outra coisa, essas pessoas precisam acabar com essa história de perseguição. Eu entro com ação, eles constituem grandes escritórios de advocacia, fazem as suas defesas e um juiz julga. Se julgar contra eles, eles recorrem. Se julgar contra o Ministério Público, eu recorro. Isso vai para o tribunal julga novamente. A partir daí eu não posso mais recorrer. Quem tem que recorrer é a Procuradoria de alguma coisa. Então, é uma coisa tão simples. Quem vai dizer do direito se há elementos, se não há, se deve ser condenado ou absolvido, não sou eu. É o juiz e um tribunal. O matadouro de Genipapo, qual a irregularidade? A falta de licitação nas obras de recuperação dele. Quer dizer... Por enquanto, não houve licitação. Foi reformado todo o matadouro sem licitação. E outra, querendo ser, matadouro não, mercado, querendo ser inaugurado. Mercado, exato. Querendo inaugurar sem câmara fria nem nada. O que não pode. E ele sabe que não pode. E ele está teimando em tentar inaugurar. Então só me resta uma coisa, eu não posso amarrar o Valmir Monteiro para ele não inaugurar, para ele não fazer. O que eu posso é acioná-lo judicialmente, e é o que eu vou fazer. E ele se defende. Ele tem um corpo de advogados maravilhoso, muito competente. E o procurador, o doutor Bruno, ele é realmente muito competente e, inclusive, profissional honrado. Não é isso? Além dessas duas obras, o mercado do Genipapo e o matadouro municipal, há alguma outra irregularidade em outra obra? Por enquanto, que eu me lembro aqui em um momento, não, Gilmar. Eu precisaria puxar pela cabeça, porque realmente agora eu não me lembro. Tem algumas que possam chegar. Porque você sabe o seguinte, né, Gilmar? À medida que vai mudando a administração, né? Aí a turma que entra, quando vê um monte de desgraça que tem lá, começa a denunciar, né? Aí depois, quando o outro entra, aí denuncia a desgraça do outro, e a vida é a vida, né? E o Ministério Público vai recebendo as denúncias e adotando as providências. Mesmo porque o Ministério Público é regido pelo princípio da obrigatoriedade. Agora, não é isso? Eu pergunto ao senhor o seguinte, o prefeito disse ao senhor, reconheceu pessoalmente, quando o senhor disse que ele tinha que ter realizado licitação, no caso das obras de reforma do mercado de Genipapo, ele reconheceu que não fez a licitação? Não, reconheceu. Ele me questionou, inclusive, se eu queria que ele gastasse 125, 120 mil se ele fizesse com licitação. E sem licitação, como ele tinha o material, ficou a obra em 45 mil. Eu disse, prefeito, mas não é assim. Aí a ligação, ligando então para o doutor Antônio César Leite de Carvalho, de novo aqui, promotor de justiça. Gravíssimo o que ele acaba de dizer aqui no programa. Eu conheci um secretário de Estado, que Deus já levou, honrado, que foi, inclusive, alvo aqui de muitas acusações injustas, inclusive de sindicalistas, né? Mas ele cometia um erro que era grave, do ponto de vista legal. Os erros desse secretário, e eu, em nome da memória, do nome dele, da sua família, eu não vou citar, ele não está aqui para se defender, nem apontava para a corrupção, como diziam sindicalistas. Mas ele tinha mania de realizar as obras e depois das obras realizadas, ele fazia a licitação. Aliás, me parece, né, promotor, que o prefeito Valmir
ele já foi condenado e até hoje responde, pode inclusive perder mandato lá para frente, em razão de ter feito alguma coisa aí em Lagarto, em gestão anterior, sem amparo na lei. Eu não lembro muito bem o que era, mas há uma condenação contra ele que pesa e é muito forte ainda, que pode inclusive afastá-lo do mandato. O senhor lembra dessa condenação, não? Olha, essa condenação, Gilmar, teria sido pelo seguinte: segundo consta da ação, o Valmir Monteiro teria autorizado que 3 servidores da prefeitura, com material proveniente da Secretaria de Obras do município de Lagarto, construíssem 3 casas para eles numa área pública que é uma praça chamada a Praça da Travessa do Rapaz. Isso. Na época, uma casa estava quase concluída e as 2 outras estavam ainda sendo levantados muros. Me denunciaram, eu tomei as providências, acionei e ele terminou sendo condenado em primeira instância e terminou perdendo o prazo de recurso, né? Depois entrou com ação rescisória, que não cabia, mas foi dado a liminar, depois ele perdeu, entrou com todos os recursos, já entrou no STJ um embargo de declaração 2, e depois o partido político dele entrou com mais 2, isso está para ser julgado, ou seja, o ius esperneando, é o direito de espernear. A qualquer momento, na hora que o STJ bateu o martelo em definitivo, que é o embargo de declaração, que não cabe mais nada, embargo de declaração, o famoso que eu chamo enrolation, que é o direito dele, né? É o direito dele. Ele vai perder o mandato. Isso aí é claro. Isso aí não tem discussão. Agora, nós sabemos também, né, que de repente o STJ decide e ele entra com a reclamação no Supremo, sei lá, né, Gilmar? Hoje a gente nem sabe que hora que os processos no Brasil terminam, né? Essa é a realidade. Então o fato era isso. Era esse da condenação principal, é justamente sobre isso. Mas tem mais condenação dele, né, Gilmar? Tem mais condenação, teve uma recente agora também, uma questão dos veículos, que ele deu emprego. Essa aí foi até por Aracaju, né? Porque na época eu encaminhei essa documentação para Patrimônio Público de Aracaju, ele também foi condenado recentemente em primeira instância. Estão várias condenações, são várias. Doutor Antônio... Mas, só concluindo, o mercado do ginipapo, quando eu questionei a ele, veja, o que ele me disse foi isso, que como ele tinha o material, ele tinha feito sem licitação. E se ele fizesse com licitação, o senhor queria que eu gastasse mais, gastasse 125 mil, e eu disse, Valmir, você tem que fazer tomada de preço e tudo. Gilmar, você foi companheiro, colega de assembleia, eu acho. Fui sim. E eu disse a ele na frente do doutor Bruno, para o doutor Bruno fazer, que ele fala, Valmir, você precisa aprender a ouvir. Você só fala, você não escuta ninguém. Então, esse é o seu problema, porque eu estou lhe dizendo e lhe mostrando a lei, e você quer rebater, que está certo. Isso não é argumento, a lei é clara, Valmir. Agora, você faz o que você quiser, entendeu? É simples. A questão é que Valmir não quer entender que as coisas têm que ir pelas vias legais. E você sabe que, embora haja as burocracias talvez fossem dispensáveis, não sei, a realidade é que a lei exige, entendeu? A burocracia está aí, é do nosso direito, é da nossa vida, né? Enfim, e a coisa tem que ser feita observando a lei. Não tenha dúvida disso. Aliás, quem muito fala o que quer, acaba ouvindo o que não quer. Mas esse ouvindo o que não quer, muitas vezes eu ouvi o que precisa ouvir, mas infelizmente não quero ouvir. Mas algo mais a declarar, algo mais a explicar, algo mais a esclarecer, doutor Antônio César? Não, Gilmar, deve ser só a oportunidade de esclarecer isso. E, aliás, com maior tranquilidade, viu, Gilmar? Sim. Você pode até procurar ouvir Noel, vai tirar de Noel o grau de relação que eu tenho com ele, né, de amistosidade, e perguntar a Noel se ele está sendo ameaçado, porque eu não acredito que Noel tenha ido a Valmir Monteiro e dizer a Valmir Monteiro, o promotor está me ligando, me ameaçando, até porque eu tenho o telefone de Noel e de outro secretário, porque ele me entregou, doutor Antônio, se o senhor precisar, que tiver qualquer correção a ser feita, pode ligar para mim que a gente corrige, eu já informo ao senhor, não precisa nem o senhor formalizar. É só perguntar a Noel, a Padre Henrique, ao doutor Bruno, são as 3 pessoas melhores para você ouvir, entendeu? Porque, tenho certeza, uma retidão de caráter de todos os 3, pelo menos até hoje, Padre Henrique da Crespo, doutor Bruno e Noel, eles poderão lhe dizer, na verdade, se eu ameacei Noel, qual é o tipo de relação, se Noel... Porque uma pessoa que está ameaçada de ser preso não vai dar. Imagine, Gilmar, se você dissesse que o cara pisasse
aí na rádio seria preso por você. Você acha que o cara iria? De jeito nenhum, né? De jeito nenhum, claro. Ele volta a estar lá. Agora, ele tem tido o bom senso de muitas vezes me procurar, me perguntar, doutor Antônio, isso assim. Eu digo, olha, o gabinete do Ministério Público não é do meu não, é qualquer um de Lagarto, eu acho que qualquer um de Sergipe ou do Brasil está aberto para no momento que qualquer autoridade queira se informar, se orientar, para ter uma certeza até, não é que a orientação do Ministério Público é a única e a correta e o do resto está errado. Mas muitas vezes você não sabe a posição. Você sabe que direito, né, Gilmar? É subjetivo. É verdade. Você às vezes tem uma opinião, uma interpretação, tem outra, e não custa nada você, sei lá, aqueles que entendem chegar lá, doutor, como é que o senhor entende essa situação aqui? Eu estou querendo executar isso assim. Qual o entendimento do senhor? Isso aqui constituiria uma ilegalidade, uma imoralidade ou não? Bom, minha opinião é essa, olha, para mim existe. Para mim, se houver dessa forma e chegar ao meu conhecimento efetivamente, eu vou adotar providência. Camarada, segue se quiser. É a minha posição, não quer dizer que seja a certa ou a única, mas é a minha posição. Então, eu sempre me coloco à disposição de qualquer secretário para me procurar, só aqui, isso está à disposição. Se não é da administração só de Valmir, não, de todas as outras. Olha, nós tivemos durante o período de Lila Fraga, várias vezes eu tive a oportunidade de conversar com Lila, dele encontrar comigo até no corredor, doutor, assim, o senhor acha que isso aqui tem algum problema, tem alguma ilegalidade? E eu dizia a minha opinião, olha, Lila, eu acho assim e tal. Acabou, se ele entendesse que deveria seguir a orientação dos assessores dele, ele seguia, do vai dizer, não, doutor Antônio, realmente, então eu vou parar por aqui, não vou por aqui. Enfim, eu acho que uma conversa amistosa, e o que eu não posso, sabe, Gilmar, eu entendo como promotor de justiça, é eu ser procurado por uma autoridade, por um gestor, por um vereador, doutor, o que é que o senhor acha disso aqui? Eu dizer, rapaz, não dou opinião sobre isso aí, faça o que você quiser e depois você vai responder. Eu acho que não é por aí. Eu acho que a gente podendo externar a nossa posição, eu acho que é uma maneira até da gente entender e de poder que a administração tocar as obras que quer tocar efetivamente, pensando, olha, o promotor pensa dessa maneira, embora eu não concorde e acho que eu estou errado, mas ele pensa dessa maneira, e se eu fizer dessa maneira, eu vou assumir o risco e depois responder uma ação. Agora, eu lhe digo sinceramente, faça o levantamento e você vai ver, inclusive, o seguinte, há cerca de 3 anos atrás, o Conselho Nacional de Justiça, estatisticamente, anotou que a comarca que tinha mais ações de improbidade transitada em julgada era a comarca de Lagarto. Então deve ter alguma coisa de correto nisso, né, Gilmar? Nós estávamos batendo os recordes de ações julgadas procedentes, transitadas e julgadas no Conselho Nacional de Justiça. Perfeito. Meu caro promotor, foi muito bom ouvi-lo aqui. Um bom final de semana para o senhor, viu? Igualmente, Gilmar. Felicidades aí, bom trabalho para você. Obrigado. Então, conversei com o doutor Antônio César Leite de Carvalho, que é promotor de justiça lá de Lagarto, entrevista quentíssima no maior e melhor ibope do rádio em Sergipe. Fala, Sergipe. Aqui é a Escola do Rádio e Jornalismo. A Escola do Rádio Jornalismo. Gilmar Carvalho. Agora na Mix FM. Mix FM. Mix FM.